dia, graças e paz. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Eu quero te pedir aí para que você curta, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, porque hoje falaremos de um capítulo tremendo, capítulo 9, da primeira carta aos Coríntios. Fica ligado que tem muita coisa boa, muita coisa importante para falarmos hoje. Você está vendo aí ali atrás, ó, a decoração nova aqui do quarto, o bercinho da Clara. Em breve estaremos já montando, e então não se espante não, tá bom? Capítulo 9, 1 Coríntios. Mais uma vez, curta, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e seja tremendamente abençoado, amém? Vamos lá, o apóstolo vai dizer assim, ó. Primeiro deixa eu dar um panorama aqui para vocês, o que está acontecendo, Esse capítulo 9 aqui, Paulo está fazendo uma inserção sobre o comer das coisas sacrificadas, e ele aproveita para falar o seguinte: eu, Paulo, sou padrão para vocês. Aquela ideia de ser de meus imitadores, ele começa mais ou menos falando, sendo exemplo para eles a partir desse capítulo 9. Ele já vem, logicamente, colocando como exemplo alguns textos aí que nós lemos, alguns capítulos anteriores. Mas aqui a gente vê isso de maneira mais latente. Perceba aqui, ó, ele vai falar dos direitos, o da vindicação do apóstolo, a vindicação dele. Olha lá, que coisa tremenda. Versículo 1, capítulo 9, versículo 1 de 1 Coríntios, abre aí. Não sou eu o apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Versículo 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa para com os que me condenam. Então aqui, no versículo 3, ele já cita a defesa dele nos dois primeiros versículos. Então o versículo 3 ele está retomando os versículos 1 e 2. E nesses versículos 1 e 2 aqui tem coisas poderosíssimas. Olha aqui. Não sou eu apóstolo. A palavra apóstolo, no grego, quer dizer o quê? Aquele que é enviado. Apóstolo, aquele que é enviado, no grego. Então, se você pegar a primeira parte de Atos, por exemplo, nós vimos lá do capítulo 1 ao capítulo 12, até o finalzinho do capítulo 12, a gente vai ver que na primeira parte nós temos Pedro e João como apóstolos aos judeus. Na segunda parte, você tem Paulo e Barnabé como apóstolo aos gentios. E depois você vai ter a continuação. Silas e Timóteo, por exemplo, você pode ver isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 2, versículo 6. E como que eles recebiam esse título de apóstolo? Você tinha que ter três coisas específicas aqui para que eles pudessem receber esse título. Primeira, pregar o evangelho, ser testemunha. Segunda, eles tinham que ter o dom do ensino. E por último, eles tinham que ter a capacidade de fundar igrejas. Rafael, e a questão de ter visto o Senhor Jesus Cristo? Barnabé, por exemplo, ele não viu e foi apóstolo. Está lá em Atos 14, 14, depois você olha lá. Tudo bem? Então, primeira coisa que ele fala assim, não sou eu apóstolo, no versículo 1, isso é coisa linda, E aí ele vai continuar, ele se coloca como padrão, Então ele vai citar várias características aqui dele agora, conforme 1 Coríntios mesmo, capítulo 8, versículo 13, ó. Por isso, capítulo 8, versículo 13. Se a comida escandaliza o meu irmão, nunca mais comerei carne. Isso é um exemplo que ele está dando para eles. Tá? Ele vai continuar. Não sou eu livre. Quando ele fala livre aqui, é livre dos homens, sabendo que ele era escravo de Cristo, servo de Cristo. Ele mesmo fala, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ok? Não vi eu a Jesus. Ele viu a Jesus, Rafael? Viu, ele viu no corpo da sua ressurreição. Olha lá o capítulo 15, dos versículos 5 ao 8, dessa mesma carta que estamos estudando. Tá?
Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra, ou seja, não são vocês a prova de que eu sou apóstolo? Conhecereis a árvore pelos frutos, né? Versículo 2. Se eu não vos sou apóstolo para os outros, se eu não sou, perdão, apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, né? Vocês sabem disso, eu ganhei vocês, né? Eu fundei a igreja a qual vocês pertencem, eu gerei, né? Isso está lá no capítulo 4, versículo 15 dessa mesma epístola, tá? E eles são um selo, né? O selo do apostolado, tá? Ele está dizendo aqui, nesse versículo 1 e 2, as qualificações dele, ok? E agora do 4 ao 15, ele vai falar dos seus direitos. Ele vai falar dos seus direitos, olha lá. Não temos, versículo 4, não temos nós direito de comer e beber, né? E aqui ele está se referindo conforme o comer lá, né? Esse direito, a gente pode ver isso em Lucas 10, versículos 7 ao 8, tá? Olha o versículo 14 que você vai entender, ó, do capítulo 9 agora aqui de Coríntios, de 1 Coríntios, ó. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então Paulo está falando isso aqui para eles, ó. Não temos nós direito de comer e beber. Versículo 5. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, Pedro? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Versículo 7, de novo. Quem jamais milita à sua própria custa? Né? Quem vai para a guerra sem ser custeado? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Versículo 8. Digo eu isto segundo os homens. Não, é uma pergunta, perdão. Eu fiz uma afirmação, né? Ele está perguntando. Ó, digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Né? Quando ele fala assim, não atarás a boca do boi que trilha, né? Que debulha, em algumas traduções, que tritura o grão. Tá? Versículo 10. Ou não o diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Versículo 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós, mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, contemos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Quer dizer, suportamos tudo em favor da causa do Evangelho de Cristo. Amém? Versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? E aqui essa palavra sagrado no versículo 13, ela é diferente, por exemplo, da palavra sagrado de Romanos 1:2 e de santidade lá de Lucas 1:75. Né? Ela possui o mesmo significado de 2 Timóteo 3,15. Né? Significa o quê? Significa a santidade das coisas relacionadas a Deus. Amém? Versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Versículo 15. Mas eu de nenhuma destas coisas usei. Quer dizer, eu tinha esse direito, mas de nenhuma dessas coisas usei. E não escrevi isto para que assim se faça comigo. Quer dizer, eu não estou escrevendo isso aqui para que vocês comecem a fazer por mim o que eu tenho direito. Olha o que é abrir mão do seu direito em prol do Evangelho, irmão. Eu já falei isso aqui em outros estudos. Nós estamos hoje querendo os nossos direitos. Paulo está abrindo mão dos seus direitos. Tá?
porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã a minha glória. Né? Ele está dizendo aqui, ó, melhor me fora morrer do que alguém fazer vã a minha glória. Tipo, também é mole, né? Sendo sustentado. Né? Então, aqui você percebe, né, todo o desprendimento, né, do apóstolo. Né? Você percebe que ele está 100% imbuído aqui nas coisas do Senhor. E não importa o que aconteça, ele continua aqui doando a sua vida, doando o seu tempo, doando os seus recursos. Né? Em outros versículos vai dizer, eu mesmo até hoje faço redes para poder me sustentar e sustentar o meu ministério. Né? É Paulo falando. Amém? Versículo 16, aqui agora, ao versículo 23, né, ele vai falar da fidelidade, olha lá. Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Né? É uma necessidade para Paulo. Você vê isso lá em Jeremias também, capítulo 20, versículo 9, né? E Atos 4, versículo 20, tá bom? Versículo 17, e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então aqui ele está se referindo, né? Ele está se referindo aqui a uma recompensa. Primeiro vamos entender uma coisa aqui, esse livro, essa carta, perdão, ela não foi escrita para pecadores perdidos, né? Para que os pecadores perdidos fossem salvos, mas ela foi escrita para os santos, ela foi escrita para os crentes, para os salvos, né? Para que eles crescessem. Olha lá capítulo 3, versículos 6 ao 7, tá? Dessa mesma epístola que estamos estudando, para que eles edificassem com materiais preciosos a sua obra. Olha o capítulo 3, versículo 10, né? Para que eles cuidassem dos membros, para que eles corressem, né? Para que eles pudessem correr, fazer a sua corrida, a carreira, né? No versículo 24 a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Versículo... ele coloca assim, apenas uma dispensação é confiada, né? Porque ele era pregador e mordomo também da casa de Deus, né? Ele era mordomo, ele fazia o trabalho. Olha lá, Efésios 3, versículo 2 e 2 Coríntios 4, versículo 1, amém? Versículo 18, logo, que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais, né? Todos os homens aqui. Versículo 20, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, né? Versículo 21, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei, né? Então, aqui você percebe o cuidado do apóstolo, né? Ele está falando assim, ó, eu me fiz sem lei para os que estão sem lei, ainda que eu não estivesse fora da lei. Mas a lei que ele está se referindo aqui é a lei da vida de Romanos 8:2, né? Então presta atenção, a lei da vida de Romanos 8:2. Ele não estava aqui sem lei para com Deus, né? Então Paulo tornou-se um com Cristo, irmãos, um com o Espírito Santo para ganhar a vida, e era isso que importava para ele. Versículo 22, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Ele se adaptava, né? Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Versículo 23. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Né? Paulo ele se importava não só em anunciar o Evangelho, né? Mas ser cooperador, ser coparticipante do Evangelho. Né? E finalizando os versículos 24 ao 27, ele vai falar da sua diligência, né? Do seu cuidado. Olha lá. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está falando assim, ó, corra sua corrida com sucesso. Corra sua corrida com sucesso. Ganheis. Você tem a fórmula para ganhar. Né? Versículo 25. E todo aquele que luta
De tudo se abstêm. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. E Paulo está falando aqui da recompensa de Hebreus 10, 35. Eu vou falar mais uma vez isso, até que isso entre na sua mente, e faça parte do seu ser, né? Salvação, fé nele, e é de uma vez por todas. Recompensa, como você corre a corrida, vai determinar a sua recompensa. Pode ver lá que lá em Filipenses 3,14, o apóstolo ainda está na corrida. E aí, só no finalzinho, quando chega lá em 2 Timóteo 4, dos versículos 6 ao 8, ele tem a certeza da recompensa. Ele tem certeza que será recompensado. Aleluia. E você está correndo a sua corrida, fazendo a obra, agradando o coração de Deus, fazendo as obras que agradam a Deus, a fim de que você possa receber a sua recompensa. Rafael, que recompensa é essa? Calma que eu vou falar um pouquinho mais dela. Versículo 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Quer dizer, eu não corro em vão, irmão. Né? Eu não dou tiro pro alto. Né? Eu não desperdiço palavras, não desperdiço tempo. Né? Versículo 27, fechando. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Né? Então, nesse versículo 27, quando ele fala assim, quando eu subjugo, algumas traduções vão dizer assim, esmurro, né? Se você partir para a tradução do original, vai dizer, eu bato no rosto, de modo não a um sacrifício aqui, né, como as pessoas tentam denotar, fazer isso significar, Paulo está sacrificando para justificar algumas coisas. Não, ele está aqui tornando o corpo dele cativo para o serviço do Senhor. Olha lá Colossenses 3,5, você pode ver Romanos 8,13 também. Amém? E ele vai continuar falando assim, ó, eu reduzo a servidão, né? Reduzo o meu corpo à servidão, né? O servir aqui, né? Com o próprio corpo, né? O servir para o evangelho. O meu corpo não serve para mais nada que não seja no céu o evangelho. Se eu tiver que ficar sem comer, eu vou ficar sem comer. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Por conta e por causa do evangelho. E ele continua. Para que? Então, para qualquer possibilidade. Para que? Pregando aos outros, né? Esse pregando aqui, ele está falando de pregando a recompensa, que está lá em Hebreus 12, 28. Você pode olhar lá. Tá? Hebreus 12, 8. Pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha a preocupação de Paulo, ele tem plena convicção da salvação, que é pela fé, mas ele não quer perder a recompensa, ele não quer ficar reprovado aonde, irmãos? No tribunal de Cristo. Né? Olha lá, Atos 20, 24, né? Quando ele vai falar dessa questão do reprovado, que é reprovado no tribunal de Cristo. Né? 2 Coríntios 5, 10. Olha lá também Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 23, e Mateus 25, dos versículos 11 e 12, tá? Lê lá o 10, 11 e 12, ou lê do 1 ao 12, que você vai entender melhor o que eu estou falando, certo? Então, ele está mostrando aqui, né, aos coríntios o comportamento dele. Ele se coloca para eles como exemplo, em contraste àquilo que eles faziam. E o que os coríntios faziam? Olha lá, 6,14, por exemplo, capítulo 6, versículo 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Olha lá, ó, capítulo 6 está falando dos litígios dos coríntios, né? A gente já falou isso aí, né? Um irmão que entra em guerra contra o outro mediante uma justiça humana. E ele está falando assim, olha, tem coisa muito mais importante, que é a nossa ressurreição com poder. Vocês ficam brigando aí com um irmão dentro da igreja. Né? Outra coisa que ele coloca aqui bem claro, em contraste com os coríntios, o 6 também,
Versículo 19: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Né? Então ele está mostrando para eles como eles devem utilizar o corpo, e não para coisas que eles estavam fazendo, como, por exemplo, pecados sexuais, que a gente viu também, né? Já falamos em outros capítulos. E para finalizar, um outro comportamento que ele está aqui repreendendo nos Coríntios, capítulo 8, versículos 9 ao 13, que a gente já falou na última aula, né? Quando ele fala assim, ó, do direito, né? Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. A liberdade que vocês julgam ter mediante a palavra está se tornando escândalo para os fracos, e aí você precisa rever isso. Não é porque você pode tudo que tudo vai te, né? Todas as coisas eu posso, mas nem todas me convêm, né? Eu já li esse versículo de algumas vezes e vou ler novamente. Todas as coisas, né? Capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Irmãos, Paulo, depois de Cristo, no Novo Testamento é o cara. Né? A gente vai ver mais à frente nos estudos, aí, principalmente quando chegarmos lá em Gálatas, mais ou menos, que Paulo chega a repreender os próprios discípulos. Né? Ele repreende lá Tiago, Pedro e João acerca de algumas coisas que a gente vai ver lá em Gálatas. E Paulo sofreu dano quando se tratava dele. Estão falando de mim? Pode falar à vontade. Mas quando se falava do Evangelho, tentando acrescentar coisas que não eram para se acrescentar, meu irmão, aí Paulo virava, né, uma fera, né, e partia para a briga, não importa com quem, até com Pedro. A gente vai ver isso mais à frente. Amém? É isso. Capítulo poderoso. Espero que você tenha gostado, aprendido muito. Né? Quero te pedir para curtir, compartilhar, inscrever-se aí no canal. Né? Qualquer dúvida que você tiver, manda um WhatsApp aí, ó, esse número que está aí na tela. Ou você também pode deixar um comentário no YouTube. Comentário no YouTube é mais difícil da gente responder, né? Que é de vez em quando que a gente entra lá. Mas mandando um WhatsApp aí a gente responde na hora, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. E sábado tem mais. Sábado não, amanhã tem mais, né? Quinta-feira, dia de mensagem. Então amanhã tem mais. Então até amanhã, um grande beijo. Tchau, tchau.